Bom dia, pessoal. Bom Todos dia. bem? Prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho aí sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Agradeço o tempo, a disponibilidade, todo mundo está presente conosco aqui. Já vou pedir antecipadamente para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, é importante para nós aí por questões de engajamento. E hoje a gente poder fazer esse bate-papo aqui mais livre, junto com a Josi, nossa parceira aí, queridíssima do Rio Grande do Sul, que vai estar falando também sobre case de sucesso e sobre essa parceria aí, junto com a Robert. Josi, se você quiser também se apresentar aí, dar um oi para a galera. Legal, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Primeiro webinar que a gente está fazendo junto, né, Adriano? Então, é um prazer também estar aí e compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, dentro desse mundo de transformação digital. Bora! Então vamos lá, sem perder mais tempo, vou estar dividindo a tela aqui com vocês. A gente tem uma apresentaçãozinha que não é para ser demorada, tá, gente? É para ser mais rápida. Resumidamente, a gente vai falar um pouco aí das nossas empresas, bem rapidinho, e para o que interessa, que é o que vocês querem saber, e mostrar alguns cases de sucesso e como a tecnologia de automação e inteligência artificial vem transformando algumas empresas na prática, né? Nós estamos ouvindo bastante falar sobre inteligência artificial, o quanto é importante, a projeção disso, e de fato é algo extraordinário, mas na prática é difícil, às vezes, a gente tangibilizar, né, e mostrar o quanto isso de fato afeta as operações e traz aí resultados e benefícios. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho com vocês. Vocês estão vendo minha tela aí, gente? Júlio, dá um sinal para mim. Tá ok, tá aparecendo. Então tá bom. Começando então, hoje aqui estamos eu e a Josi, né? Nós já nos apresentamos aí para vocês. A ideia é trazer histórias reais de transformação que a Ricopel e a Robert vêm conseguindo fazer aí no mercado, cases reais de duas empresas 100% nacional. Falando um pouquinho aí da Robert, nós somos uma empresa relativamente jovem, mas já atuamos com automação e inteligência artificial há mais de 10 anos. O Robert, a curiosidade do nome aí, todo mundo me pergunta, eu sou um dos fundadores, é a junção da palavra robot e liberty. Então, o nome por si só já fala o que a gente tem como ideologia, que é robôs para libertar humanos e não para substituir humanos. Nós não acreditamos nisso. O que nós acreditamos é nessa junção da tecnologia com o humano e num futuro de trabalho híbrido, onde os dois se convergem num só e conseguem trazer um desempenho muito maior para as empresas, para os negócios, e um benefício de vida também para as pessoas, né, que param de trabalhar nessas atividades manuais, repetitivas, e conseguem dedicar o tempo para atividades mais estratégicas, ou mesmo para a família, para o lazer, ou para outras coisas, porque a vida também não é só trabalho, né? O Robert é uma plataforma não é 100% low code, nós, na verdade, acreditamos num modelo de trabalho híbrido. A gente gosta muito do low code, eu acredito que traz um benefício de desenvolvimento absurdo, você conseguir desenvolver um robô sem utilização de códigos ou sem precisar ali de um autoconhecimento na parte de programação, mas ao mesmo tempo entendemos que é necessário, por vezes, inserir códigos em processos, por vezes, mais específicos do negócio ou complexos. Então é possível também utilizar Python, Node, Java, C Sharp, outras linguagens de programação e fazer toda a orquestração, gestão e monitoramento utilizando também a nossa plataforma. Nós hoje estamos bem estabelecidos no mercado, com clientes dos mais diversos. Então a gente fala que a tecnologia é para todos, desde pequenas empresas a médias e grandes. Então nós temos o Robert instalado hoje, por exemplo, na ONU, na Organização das Nações Unidas, Mondial, Impasa, Miquelan, ao mesmo tempo lá na Santa Helena, quase que eu falo Paçoquita, de tão conhecido que é o produto deles, né? Então, há uma Universal do Reino de Deus, que é um grupo de igrejas, né, que também possui ali um bloco gigantesco de atividades que são repetitivas e cansativas, e também está utilizando aí a Robert no seu dia a dia ali, nas suas atividades administrativas.
Aí, Jô, você E quer falar um aí, pouquinho aí da Ricopel? sim. Bom, a Ricopel, ela existe desde 97, então nós vamos agora em fevereiro fazer 29 anos, né? Nós trabalhamos nos ambientes corporativos, enfim, nas empresas, para fazer parte da transformação digital. Então, a empresa nasceu alugando, na época, copiadoras, em 97, e aí as copiadoras viraram impressoras, e aí com o evento da internet veio os softwares, e nós sempre acompanhamos esse mercado de transformação digital. Então, hoje, a gente trabalha com... Nossa especialidade vai além dessa venda e locação de impressoras multifuncionais e tudo mais, fazer manutenção, tudo, mas nós entregamos, então, toda essa parte de softwares e automação. Vários tipos de software, e aí que nós fizemos essa parceria aí com a Robert, porque nós testamos várias plataformas quando nós resolvemos trabalhar com automação. Nós começamos a fazer a nossa transformação digital interna e começamos a perceber que os nossos clientes tinham o mesmo tipo de desafios que nós tínhamos todos os dias, né? Então, nós implantamos essas ferramentas internamente e começamos a levar para os nossos clientes também para auxiliar eles nessa parte da transformação digital. E a Robert surgiu no momento oportuno, porque a gente foi testando várias plataformas de RPA que existem, e nós acabamos escolhendo a Robert justamente por ser uma plataforma brasileira, é toda em português, então facilita um monte. Low code e possibilidade de full code, né? Ela tem uma documentação extraordinária, então, assim, ó, eu procurei nesse mercado cursos de plataformas que a gente foi testando aqui internamente, e uma das plataformas que é muito comum, tu sabe, né, Adriano, Power Automate, que é um pessoal, só que não tem, por exemplo, um treinamento para te conseguir fazer algum tipo de automação, tu precisa ir num fórum para ver se alguém já fez. Tu não tem um curso, então não tem uma documentação como a plataforma da Robert tem. Então, esse foi um dos principais objetivos que a gente acabou fazendo parceria com vocês, né? Tu sabe bem disso. A parte do suporte, a parte da documentação é extraordinária. Então, aí que a gente fez essa parceria. Então, nós temos 29 anos de empresa, nós temos 5 unidades. Nós temos aqui a matriz aqui em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Nós temos uma filial em Ijuí e Canoas, que é na região metropolitana de Porto Alegre. Uma filial em Indaiatuba, São Paulo, e uma em Catalão, Goiás. E hoje as nossas atuações, então, são a parte de impressão e digitalização e toda essa parte de transformação digital, né, com softwares de gestão e o robô de automação da Robert. É legal essa história, né, Josi, que o quanto vocês acompanharam o tempo e a evolução da tecnologia, né? Então, nós estamos falando de uma empresa que começou com a parte de impressão, que hoje Exatamente. já não é tão bem vista nas empresas, né, e agora focada totalmente na parte de transformação digital e na parte de automações. Muito bacana a evolução de vocês também. Uma coisa bate a outra, né? Por exemplo, toda essa parte da transformação digital vai para você não imprimir mais, né? E nós sempre alugamos impressoras, né? Então o pessoal até comenta, nossa, vocês estão trabalhando contra o próprio negócio de vocês. Não, a gente só está acompanhando a tecnologia. Só isso. Né? E conforme o mercado vai. Exatamente. E é disso que nós vamos falar hoje, né? Falar o quanto a IA está direcionando também o mercado aí futuro das empresas, presente e futuro, né? Porque a IA já não é algo futurista, já é algo que acontece muito na prática, inclusive mostrando aí alguns casos reais de aplicação. Então, nós tivemos essa união de forças. O Robert, ele é plataforma, então nós somos focados em produto, em oferecer para vocês uma plataforma aí, no code, full code, onde você consiga fazer qualquer tipo de automação, absolutamente qualquer tipo, desde de uma extração de um documento digital ou digitalizado até um processo mais complexo, com várias regras e parâmetros, utilizando qualquer tipo de RP ou sistema, tá? Então, nós somos focados na parte de plataforma, trazer recursos. Somos a caixinha de ferramenta. A Ricopel, de fato, é quem vai para a operação. Ela que vai estar ali junto com vocês, acompanhando, levantando o processo, desenvolvendo os robôs, dando toda a parte de sustentação. E aí, muito importante, né? Igual vocês terem um parceiro com 30 anos de casa, com certeza vai prestar um serviço muito humanizado, e também profissional, né, com uma estrutura técnica pronta para poder
estar oferecendo um bom serviço para vocês. Bora lá, falando um pouquinho então da parte de evolução da tecnologia em si, nós vivemos aqui um cenário olhando somente para a parte de TI, tá? Na parte de computadores mesmo, de hardware, de internet, né? Essa evolução que aconteceu de 1980 até aqui o que vem após 2030. Nós vivenciamos aí na prática um avanço muito grande na parte de hardware de 80, 90. Isso veio se estabelecendo também junto com a internet até 2020, mas já com a internet sendo o foco aí de todo o negócio, né, e trazendo grandes informações. As Big Techs todas surgiram nesse período aqui de 90 até 2020, todas que existem hoje, então Google, PayPal, outras grandes empresas, né, todas focadas na parte de internet e hardware, basicamente, Oracle e muitas outras. E o que aconteceu depois de 2020? Muito forte a entrada das tecnologias de hiperautomação. Quando a gente fala de hiperautomação, o que a gente está querendo dizer? Está querendo falar que automatizar tudo que é possível, desde uma entrada de uma nota fiscal até o fechamento de uma folha de pagamento, uma prospecção de um lead, ou a compra de um produto ou de um serviço. Absolutamente em todos os processos da empresa existem grandes oportunidades, cada um com o seu nicho mais específico, mas existem. E tem pessoas ali, se for uma empresa de cobrança, vai ter um bloco de pessoas fazendo ali negociação de dívida, por exemplo. Se for num banco, aprovação de crédito. Essas atividades que antes pessoas faziam, é possível a gente treinar um robô para que ele faça exatamente igual. E o humano ficar somente nas exceções ou em casos onde ele necessita tomar alguma ação ou fazer alguma avaliação para melhorar o desempenho. Esse bloco de oportunidades, ele é gigantesco e ele existe na empresa como um todo. Em todos os processos existem oportunidades de automação. Então, essas tecnologias, a IPA, o LLM, mais conhecida aí como a IA generativa, IoT, blockchain, machine learning, elas estão dando possibilidades para que as empresas, de fato, consigam hiperautomatizar tudo que é possível. E isso deve tomar um alcance muito maior a partir de 2030, através da computação quântica, que resolve algumas questões aí, inclusive, de hardware mesmo, né? Porque a gente sabe que hoje isso é um gargalo das Big Techs aí de inteligência artificial. Quando a gente olha para o mercado de inteligência artificial em si, eu vejo muita gente falando aí a questão da bolha, né? Que isso aí, em algum momento, não vai ter a mesma projeção, o mesmo crescimento. Não é o que nós vemos quando a gente faz aí uma avaliação do mercado e lê o que as empresas estão pensando em investir até 2030. Na verdade, é uma projeção extremamente agressiva e crescente, e até 2030 a gente deve passar de 1 trilhão de investimentos na parte de inteligência artificial. Então, o que nós estamos fazendo agora é só o começo de muita coisa aí que vem pela frente, e com o tempo essas tecnologias tendem a evoluir também e ficarem mais acessíveis para todos, por causa de uma questão de oferta e demanda mesmo, né? É natural de qualquer tecnologia nova ela começar com um custo, às vezes, um pouco mais caro, e conforme ela vai ficando popular, oferta e demanda, o preço vai caindo e o uso também vai expandindo e aumentando, ficando mais acessível e democrático para qualquer empresa, desde a pequena, média, grande. Tem uma tabela aqui que eu acho bem interessante, demonstrando aí quais são as tecnologias que estarão envolvidas nesses investimentos das Big Techs, né? E em todas elas, a Robert, de alguma forma, trabalha dentro da plataforma. Então, desde recursos de visão computacional, a parte de IA ali usando a generativa e outros recursos aí de linguagem natural que nós também utilizamos. Tá bom. E se um robô trabalhasse por você? Agora vamos falar um pouco sobre aonde se aplica a tecnologia de automação. Imagine qualquer atividade manual, repetitiva, é possível você treinar um robô para ele fazer exatamente o que você faz. Se
Se você olhar para a tela, você vai ver o mouse se movimentando ali, como se tivesse uma pessoa trabalhando de fato. Só que não é. É um robô programado para te imitar. Mas quando vocês fazem a robotização, vocês vão simplesmente robotizar o que o humano faria? Não, porque como o robô ele tem um desempenho muito mais alto, eu consigo potencializar os processos. Então pensa que o robô ele trabalha 24 por 7, 365 dias por ano. Ou seja, é o dia todo, todos os dias do ano, trabalhando em alto desempenho, porque ele costuma ser de 7 a 8 vezes mais rápido que o humano. Então, se eu faço lá uma conciliação bancária com o humano 3 vezes por semana por causa do tempo que isso ocupa do humano, com um robô eu posso fazer isso a cada 1 minuto, a cada 5 minutos, 24 horas por dia. Então, além da gente substituir o humano por um robô, a gente consegue, de fato, potencializar muito o resultado do processo. Então, o ganho de desempenho utilizando bots em atividades manuais repetitivas é extremamente agressivo, porque ele vai muito além da capacidade humana de trabalhar em atividades manuais cansativas. Viu, Adriano? Eu até queria contribuir que às vezes nem é só em tarefas repetitivas, né? Porque a gente que está em contato com essas empresas direto, às vezes vai muito além. Às vezes o robô ele pode ser proativo, né? Por exemplo, toda empresa tem um cadastro, por exemplo, dos funcionários, né? O robô poderia ir lá no cadastro, verificar quem está no aniversário no dia e mandar uma mensagem, um cartão de aniversário. Ele poderia entrar lá e olhar a quantidade de horas extras que o pessoal está falando e mandar no dia mesmo uma mensagem no WhatsApp. Fulano está extrapolando a quantidade de horas no dia. Então, ele começa a trabalhar não só com tarefas repetitivas, mas ele começa a ser proativo em algumas coisas, para daí você tomar uma decisão antes que qualquer coisa aconteça. Né? Então, exatamente. É uma potencialização de processo mesmo, né, Josi? Tipo, se você não consegue fazer diariamente, por exemplo, um controle de horas extras por causa que você tem outras atividades ali do seu dia a dia, para o robô isso não é um problema. Porque ele trabalha 24 por 7, ele pode fazer isso quantas vezes você quiser no dia. Então, eu acho que o grande lance, você pegou um ponto muito, muito forte, Josi, da automação. É que além da gente fazer ali a substituição, né, do humano nessas atividades, você potencializa os processos. Acho que esse é o grande ganho, né? Você vai muito além do que você consegue fazer com o humano, e aí você consegue, claro, estabelecer novos controles. Por vezes você nem faria esse controle de horas extras por uma questão, uma vez por mês eu entro ali, tiro um relatório, mando para os gestores. E isso é real, tá? Já pegou em alguns casos empresas que não conseguem, por exemplo, o sistema do ponto está lá, tem que ficar alimentando o ponto, né? Do sistema do ponto para o sistema do RH, e às vezes isso é demorado, não é online, uma pessoa tem que fazer manual, e aí o gestor não consegue ter essa informação. Então, a gente parece que está distante, mas não, é a realidade de muitas empresas. E o robô nisso se encaixa perfeitamente, porque ele pode fazer, inclusive ele pode pegar a informação do ponto, alimentar o sistema e já trazer a informação na hora para o gestor. É incrível. Então, além da gente tirar esse volume de atividades cansativas, aumenta muito a parte de gestão. E olha como que o que a gente está falando conversa muito, né? Nós nunca falamos de substituição de humanos, e sim de libertação. Se você fazia isso 1 hora, 2 por dia, você vai deixar de fazer essa atividade, mas ao mesmo tempo você vai ganhar novas atribuições, porque o robô está gerando dados. E quanto mais dados ele gera, mais decisão você tem que tomar e melhor fica o desempenho da sua empresa. Esse casamento que a gente acredita, tá? De libertar as pessoas para elas ficarem analíticas e aí sim potencializar os resultados da empresa, porque isso o robô não vai fazer. Porque são decisões, são estratégias, exige ali uma criatividade, um uso do dado de forma significativa em direção aos objetivos da empresa. Isso o robô não faz. O que ele faz é executar as tarefas e te trazer os resultados. O que você vai fazer com isso que é onde está o maior ganho, né? As pessoas olham muito o volume ali de headcount, a quantidade de horas que ele economiza do dia. Tudo bem, mas essas horas precisam e devem ser reaproveitadas em atividades de maior valor, exatamente como a Josi comentou muito bem aqui. Basicamente, tudo que é feito em tela, basicamente tudo, absolutamente tudo, a gente consegue reproduzir por um humano. Adriano, mas se tiver uma regra, se tiver uma exceção, também.
desde que você conheça a regra e ensine o robô a fazer isso, não tem problema nenhum. Todos esses comandos que a gente conhece aí muito na área de TI, né, que é mais da área de TI igual eu, então os if else da vida, comandos de loop, sessão, elementos, todas essas possibilidades a gente consegue programar dentro do robô. Então ele não vai só numa sequência lógica, ele consegue inclusive resolver ali algumas situações do dia a dia, desde que você ensine ele a fazer exatamente como você faria. E isso até, Adriano, deixa eu só complementar, e isso até é um diferencial da plataforma, né? Porque tem plataformas que não é possível fazer em tela. Tem algumas que tu tem que fazer automatização que tu não consegue fazer. Então, pega um software legado que tu precisa fazer em tela, muitas vezes tem plataformas que não fazem. Sim. E aí, além da questão de você poder fazer absolutamente tudo, na Robert você tem também toda uma parte ali de orquestração, que é onde você vai agendar os horários que o robô deve trabalhar, e também de gestão e monitoramento. Por que essas áreas são tão importantes quanto a parte do designer ali, onde você faz a modelagem dos seus robôs? Porque depois que tiver em ambiente de operação, isso vai gerar, de fato, manutenção. E aí, se você não tiver um ambiente pronto para fazer isso com agilidade, a automação que você criou ali no começo como uma solução vai passar a ser um problema. Então, quando a gente olha assim para o cenário como produto, a gente quer trazer algo que você consiga, além de desenvolver, fazer uma boa sustentação para que isso se mantenha dentro da sua empresa aí por muito tempo. De 20 a 50% do que é feito em qualquer empresa de qualquer segmento é possível robotizar. Então, realmente, a gente está falando de um volume extraordinário de oportunidades. A gente vai no compras, na parte de qualificação de fornecedores, emissão de pedidos, fazer de fato a cotação e a compra. O robô pode, inclusive, mandar para 3 fornecedores, receber, qualificar, pegar o menor preço, emitir o pedido de compras, enviar por e-mail, atualizar o CRM. Ou seja, não é só a atividade ali da cotação, ele pode fazer o processo como um todo. E eu vou mostrar aqui depois, no case que a gente trouxe para vocês, de um cliente nosso, o quanto a automação conseguiu, de fato, permitir que o humano se libertasse dessas tarefas, automatizando 100% do que era feito, e não ele faz a cotação, mas não emite o pedido, e não atualiza o sistema, e não manda o e-mail. Não, tudo é possível, inclusive essas atividades aí que o humano faz ali no fim de fazer o fechamento, tá? Então o volume é realmente muito grande de oportunidades. Se for por RH, fazer fechamento de folha 100% manual repetitivo, então cálculo de comissão, hora extra, tributos, envio para o escritório, recebimento, programação no banco, emissão dos olerites, é uma sequência de atividades 100% manual repetitiva. Vai para o comercial, mesma coisa, vão ter várias atividades ali de captação de lead, prospecção, agendamento, todas essas atividades não são pensantes, né? São atividades manuais que a gente pode programar um robô e te colocar direto na mesa no agendamento ali com o seu cliente, que é de fato onde você vai negociar e ter algum tipo de valor nessa atividade. Por que você faz esse bloco todo antes? Porque precisa. Você faz exatamente para conseguir chegar no fim, que é conseguir fazer o agendamento e falar com o seu cliente. Aí a tecnologia, ela tira a relevância das pessoas e das organizações? Sim, as empresas que não se adaptarem, com certeza vão perder na relevância com o tempo, porque as outras empresas trabalhando com hiperautomação de uma forma extremamente agressiva, trabalho humano, híbrido, robô ali, alto desempenho, processos potencializados, redução de custos, porque natural que um projeto traga, né, de automação, o ROI e o payback desses projetos são extremamente agressivos, de 3 a 4 meses, e você se manteve numa estrutura aí tradicional, né? O cara não é investir em tecnologia, o cara é ficar obsoleto. Então eu falo muito nas palestras que eu ando fazendo aí, onde o pessoal me convida, que a palavra presente e futuro é adaptabilidade. Tanto para as pessoas quanto para as organizações, porque esses dois pilares caminham juntos. As organizações são um emaranhado de pessoas. Não adianta a gente evoluir com a tecnologia sem capacitar as pessoas para que elas acompanhem essa evolução. Tanto as pessoas quanto as organizações precisam se adaptar a esse novo momento aí que a IA está trazendo
esse novo modelo de negócio que vai trazer uma infinidade de novos empregos e novas funções, e isso muda totalmente a cultura, muda totalmente a forma com que as organizações trabalham. Tá? Então, a adaptabilidade, tanto para as pessoas quanto para as organizações, é a palavra que eu mais acredito nesse momento que a gente está vivendo. E qual que é o grande desafio na Robert, junto com a Ricopel, aí, quando a gente faz os nossos projetos? Essa combinação de habilidades do humano com o robô. Então, a gente quer levar eficiência, precisão, capacidade, essa coisa de trabalho contínuo, 24/7, 365 dias por ano, para as empresas. Ao mesmo tempo, eu preciso casar isso com as habilidades humanas, eu preciso fazer com que as pessoas evoluam para poder utilizar a tecnologia a seu favor. Uma coisa que eu não tenho dúvida, assim como qualquer revolução que a gente viveu industrial, então a gente fala lá da mecânica, depois o que a elétrica fez também no cenário mundial, depois veio a parte de automação, computação. Vocês viram alguma dessas tecnologias ser implementada pela metade? Tipo assim, ó, a Volkswagen começou a fazer a montagem dos carros utilizando a automação, mas a porta ela decidiu colocar com humano. Não, gente, toda a tecnologia mecânica, né, tudo que foi possível gerar de força mecânica nas indústrias e que revolucionou na época também, foi implementado pela metade? Mesma coisa a parte elétrica, ela é usada num quarto seu e no outro, não. Não, gente, tudo que é possível ser feito quando existe uma revolução industrial vai ser aplicado. Com a IA é a mesma coisa, eu não tenho dúvida alguma que tudo que puder ser automatizado dentro das empresas será, assim como foi qualquer outra revolução industrial. E aí aqui queria um pouco convidar a Josi para falar um pouquinho aí sobre esses desafios das empresas, ela que está mais ali no dia a dia, né? O quanto vocês estão conseguindo trabalhar pilares como redução de custos, essa questão de usar uma tecnologia intuitiva, né? O quanto é difícil essa questão de integração de sistemas e processos e o RPA sendo uma tecnologia não intrusiva, não depende, né, de APIs e nem de nenhum outro tipo de tecnologia para que você consiga fazer uma automação, e o quanto isso traz de benefício, né, o quanto essa eliminação de tarefas traz de benefícios aí para as empresas. Hoje o que a gente percebe nos clientes que a gente está indo, assim, é legal falar que essa plataforma ela não é só para grande empresa, ela é para pequena empresa e ela é para média e ela é para grande empresa. A gente implanta em todos os segmentos, né? Nós temos empresas com 5 funcionários, que é uma consultoria, como a gente tem empresas de 1.000, 2.000, 3.000 funcionários. Ela é totalmente aplicável em qualquer um. E os desafios dessas empresas são muito parecidos. Todos hoje, todo gestor, todo dono de empresa, ele precisa trabalhar alguns pilares e um deles é a redução de custo e aumento de produtividade. Então, isso é comum. Todo mundo quer que a sua empresa seja mais produtiva com o menor custo possível. Então, a plataforma entra muito bem nesse segmento, onde precisa trabalhar com redução de custo. Às vezes, o mais importante que eu vejo, assim, são nós entendermos o desafio que a empresa tem naquele momento. A gente já teve empresas que nos procuraram dizendo que eles precisavam reduzir o quadro de pessoal, que eles estavam com uma determinação e era necessário naquele momento. Eu, como prestadora de serviço, como uma empresa de SaaS, eu preciso entender esse objetivo, esse desafio que o cliente tem. Se é redução do quadro, tá bom, vamos trabalhar para isso. Como tem empresas que nos procuram e eu preciso aumentar o faturamento. Eu preciso, com o mesmo quadro de funcionários, aumentar, ser mais escalável. Eu preciso mover as pessoas para colocar mais na linha de frente de negócio. Então, também um desafio diferente, que a plataforma se encaixa muito bem, né? E outra coisa, assim, as empresas às vezes têm dúvidas. Mas o robô ele só faz serviço para uma área? Não, ele trabalha para todo mundo. Eu gosto de falar que ele é um colaborador digital, que ele é um assistente para todo mundo. Então, você instala ele vai ter um computador dele, um usuário, um e-mail, usuário e senha, e ele vai trabalhar para todo mundo. Ele vai trabalhar para RH, ele vai trabalhar para logística, para financeiro, para contabilidade, para controladoria, para compras,
para quem for, para o TI, inclusive, né? Então, e essa coisa dele ser uma plataforma low code e full code, ele acaba possibilitando algumas coisas. O Adriano caiu aí, mas vou continuando falando aqui. E a apresentação também caiu fora agora. Mas, enfim. Não sei se vocês todos estão me vendo, mas, enfim, vou continuar aqui. Estou de volta, já consigo ouvir vocês. Voltei. Tá bom. Então, assim, a plataforma ela se encaixa em qualquer desafio que tiver, tanto para tarefas repetitivas, como para ser proativo em algum, para trazer dados que às vezes não tem. Por exemplo, uma coisa que a gente encontra em muitas empresas é assim, vários tipos de sistema. Eu tenho um ERP, a reclamação de ERP é geral, todos reclamam do ERP. E eu sempre falo, nenhum ERP é perfeito. Todos vão ser mais adequados para uma empresa e menos para outras, porque ele é feito para cumprir a legislação. Tem algumas automações dentro dos ERPs, até tem algumas empresas que já estão trabalhando. Mas essa plataforma da RPA, ela vem para fazer aquilo que o ERP não consegue fazer muitas vezes, que é a integração. Às vezes tem dois sistemas. É muito comum nas empresas ter um sistema de RH e o outro ERP. É muito comum a gente encontrar isso. Aí tem cadastro onde? Tem cadastro aqui, tem cadastro aqui. Tem cadastro nos dois sistemas. Tem informações iguais nos dois sistemas. Aí fica tirando uma informação de um dado para o outro. E aí as pessoas estão todo dia ali tirando informações de um, lançando para o outro. Isso o RPA faz com uma facilidade incrível. A produtividade aumenta muito quando você consegue colocar uma plataforma dela para fazer isso. Então, a integração entre os vários sistemas traz um benefício gigante. E é uma dor muito comum que a gente encontra em várias empresas, é essa conexão entre sistemas. Meus sistemas não conversam. Eu tenho que colocar... Eu tenho informação aqui, depois eu tenho que passar para cá. Eu tenho que cadastrar. Ou eu tenho que lançar aqui, entendeu? No outro sistema. E essas dores, assim, que o RPA se encaixa para resolver, né? E além de terem tarefas mesmo muito repetitivas, né? Tarefas, tem empresas que ainda lançam notas manuais, por exemplo, já tem vários sistemas que pegam o XML automático. Então, imagine essas que tem 1, 2, 3 pessoas só lançando nota todo dia. Primeiro, daqui a um tempo nós não vai mais conseguir pessoas para ficar fazendo o dia inteiro a mesma coisa. E outra que essa pessoa, ela está fazendo uma tarefa repetitiva que ela pode se aproveitar da criatividade dela, todo o potencial humano para uma atividade para agregar mais valor. Outra reclamação que as empresas têm muito está sempre lotado de serviço, não tem tempo para fazer uma reunião com a equipe, não tem tempo para montar indicadores para o gestor, entendeu? Tudo isso, o RPA entra como aquele verdadeiro assistente digital, colaborador digital, que vai proporcionar informações, vai proporcionar dados para que essas pessoas possam passar de ser executoras para auditoras e analistas. Então, a plataforma, ela se encaixa em vários desafios. A gente está encontrando muitas dores e desafios que ela auxilia em todas elas. Até hoje, a gente não teve nenhum problema que a gente não conseguiu resolver com essa plataforma nos clientes. E tem uma... Eu sei que você está falando, Josi, trouxeram um dado para mim esses dias que é novo, eu nunca tinha olhado para esse viés, né? Que o gestor trouxe para mim que melhorou muito o turnover da empresa dele após a implantação do projeto de automação. Que legal, né? Porque exatamente nessas atividades cansativas onde a gente tinha o maior volume de pessoas que entravam e saíam da empresa. E aí, com a automação, melhorou a qualidade de serviço das pessoas, elas se sentiram mais valorizadas, né, porque de fato estão trabalhando com algo pensante, que traz resultado para a empresa, e não igual um robô, no caso ali, o dia inteiro fazendo emissão de nota fiscal ou algo do tipo. Teve uma rede de supermercados, um caso prático, né, que a gente atende aqui na região de Litoral Paulista, Mogi das Cruzes ali, que eram 25 supermercados, e em cada supermercado tinham 3 pessoas por loja dando entrada de nota fiscal, entrada de mercadoria. Porque o volume é altíssimo, né? Varejo, todo dia chegando produto ali. Precisa de pessoas para isso.
Com certeza não, gente. Isso aí é uma atividade 100% manual repetitiva que pode ser robotizada. Ah, mas então o robô substituiu as 75 pessoas? Não, elas foram alocadas para funções que Exato. fazem mais sentido. Porque essa tarefa em si não faz sentido algum o humano fazer. São pessoas trabalhando como robôs. É exatamente essas atividades que o robô assume. Exatamente. Aqui tem até uma pergunta no chat aqui, se nós conseguimos mensurar o ROI quando se implementa o RPA e qual Total, automação é mais comum de ser implementada no início de um projeto. Eu acho que a total. automação qualquer uma, né? Basta Qualquer entender. um. Eu sempre digo que a chave da implantação do RPA é entender o negócio, entender o processo. E para isso, eu acho que vocês fazem um negócio muito legal. Nós também fizemos aqui, né, Adriano? Nós fizemos o RPA Day. Vocês chamam de um outro nome, mas o que, que é? É fazer a sensibilização e o letramento, explicar para as pessoas do negócio o que é esse assistente digital, o que ele pode colaborar, né? Despertar o interesse, a curiosidade, despertar assim explicar exatamente o que ele pode fazer, todas as formas que o RPA atua. E Sim. aí a gente ajuda essas pessoas, faz um encontro presencial e ajuda essas pessoas dentro das suas áreas, eles fazem pequenos grupos e dentro das suas áreas, eles levantar processos, né, que eles acham que poderia ser automatizado. E aí, com esses processos todos, a gente mensura, eles colocam lá a quantidade de horas ou tempo que eles demoram para fazer o processo, e aí a gente estima com o robô trabalhando. E aí se consegue chegar num ROI de quantidade de horas e de valor. Que até Perfeito. depois no case eu vou mostrar o processo que eu fiz. Mas dá sim para mensurar, né, Adriane? Total. Aliás, o início do projeto normalmente é dessa forma, né? Nós começamos não já desenvolvendo robôs. O primeiro passo é descobrir as oportunidades, que é o que a gente chama de discovery. É exatamente fazer um workshop, sensibilizar as pessoas, entender onde estão as principais oportunidades e começar pelas melhores. Então, tipo, por onde começar? Pelas melhores, gente. Você só vai saber isso se você fizer uma descoberta do todo seu para saber de onde, de fato, a tecnologia causa um alto impacto. Começar em atividades de alto impacto é algo extremamente importante, porque você já mostra o valor do seu investimento e já tem um ROI ali muito rápido. Tem oportunidades que tem ROI de dias, de 10 dias, uma semana. Ela já traz um desempenho muito grande. Começa por essa e vai gradativamente indo para as menores até que você consegue chegar nesse volume aí de 20 a 50%. A Exato. gente está mostrando aqui alguns cases de sucesso para vocês. Eu trouxe uma daquelas marcas que a gente comentou lá no início, que é a da Mondial. Então, eles começaram um projeto com a gente aí há mais ou menos um ano. E nesse um ano, o trabalho começou fazendo exatamente o Discovery. Então, a gente entrevistou todas as áreas, todas as pessoas, fizemos um levantamento, cálculo de ROI, payback, ganho. Foram listadas mais de 200 oportunidades. E aí nós começamos, de fato, a fazer a robotização. Isso a quatro mãos, tá? Tem um parceiro fazendo lá o desenvolvimento com eles, mas também internamente eles colocaram um time para aprender a trabalhar na Robert e também desenvolver os seus próprios robôs. Isso é muito legal. Eles deixaram a parte mais complexa com a consultoria, no caso, por exemplo, a Recopé, e robôs mais simples. O próprio time interno deles ali está desenvolvendo e hoje já no nível de desenvolver absolutamente todos os robôs com o próprio time interno. Então teve uma rampagem inicial com o parceiro e aí agora ele já tem essa autonomia para poder desenvolver os próprios projetos. Então lá quando nós iniciamos foram mais de 200 oportunidades e em 500 horas de projetos, ou seja, se a gente colocar dois analistas por um mês e meio, 2 meses, nós já tínhamos lá 11 robôs funcionando e já trazia só em um robô uma redução de mais de 200 horas mês. Isso com os processos sendo feitos 100% via robô e não somente uma etapa, igual o pessoal acredita que vai ser isso, né? O robô vai extrair a informação e colar aqui e daqui para frente eu faço. Não, ele inclusive faz a atualização do RP deles e toda a outra função e tarefa que o humano também fazia. Tudo que é manual repetitivo, ele vai do início ao fim do projeto. Quais foram essas oportunidades? Eu listei 3 aqui, a terceira eu vou falar um pouquinho mais, tá? Então a gente tem aqui baixa de extratos bancários, tem muito lá dentro da ONU, da ONU não, a ONU é outro projeto,
da Mondial. É um projeto que exige, como eles fazem vendas aí de eletrodomésticos, acho que todo mundo dessa live aqui deve ter alguma coisa da Mondial na sua casa. Eles têm muito volume de nota, muito volume de extrato, muito volume de devolução de material, de envio de materiais também. Só nessa atividade aqui de baixa de extratos, eram 2 horas por dia de todos os analistas fazendo de forma manual mais de 70 arquivos diariamente, com um erro de aproximadamente 15%, porque as pessoas erram, os robôs não, eles vão simplesmente executar exatamente igual todas as vezes, e com alto volume também de esquecimento, às vezes não lembrava de ter feito uma coisa ou outra. A mesma coisa na parte de validação de notas fiscais. Então, todas as notas fiscais eram validadas por uma equipe mesmo, várias pessoas que ficavam o dia inteiro ali revisando uma a uma de forma manual, com muitos erros também, natural que isso aconteça, né? E que também exigia muito retrabalho. E uma terceira que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês aqui é a parte de pesquisas de concorrentes. Então, todos os dias, a Mondial tem uma equipe que fica atualizando os dados dos seus concorrentes. Então, eles investigam todos os preços ali dos produtos similares, né? E fazem uma atualização de preço com base na política comercial deles. Isso era muito difícil fazer, porque é um alto volume aí de produtos e de concorrentes também, por isso um número bem grande aí de pessoas atuando com isso. Mas é extremamente importante para o negócio. Então, aquela coisa, por onde começar? Essa aqui, com certeza, é algo que impacta diretamente nas vendas da Mondial, no negócio, e é importante que eles tenham esse monitoramento e mantenham o preço atualizado dentro da política deles. Se for começar por onde? Começa por essa, que realmente faz muito sentido para o modelo de negócio. Então, todos os dias o robô ele entra, faz 10 consultas por produto, ele demora em torno de 1 minuto e meio para fazer isso, atualiza a tabela de preços e automatiza todos os sites dos fabricantes. Então, ele faz o processo simplesmente de ponta a ponta, garantindo que a Mondial sempre tem ali o preço que ela estabelece no posicionamento dela comercial. Resultados: registro completo de históricos e preços, redução drástica de tempo operacional, suporte para decisões comerciais, dados confiáveis, porque o robô nunca erra, está sempre atualizado, e o time liberado aí para atividades analíticas e estratégicas. Então, ao mesmo tempo que ele está fazendo esse bloco, o time pode se preocupar com outras atividades aí para trazer maior ainda desempenho para o negócio do cliente aqui, no caso, que é a Mondial. Aí, Jô, fala um pouquinho para a gente aí da parte de agronegócio, esse case da Câmara Agroindustrial. Da Câmara, isso. Esse é um cliente nosso que já tem o robô há um tempo e é uma empresa do agronegócio que eles têm produção de sementes, armazenamento de grãos, biodiesel, rações e distribuição comercial. A estrutura, eles têm 1.100 funcionários, 34 unidades de recebimento e 4 parques industriais. Foi interessante esse case, porque eles já tinham tentado implantar a automação robótica de processo há um tempo atrás e não tinham conseguido dar a virada. E quando a gente apresentou, levamos o Robert para lá, fizemos a apresentação, o gerente financeiro achou muito interessante, foi conversar com o diretor e falou, preciso implantar isso na minha área. Eles tinham um processo bem complexo lá, que roubava muito tempo. E aí a gente fez uma demonstração, fizemos esse processo, colocamos lá, e a partir dali decolou. O primeiro, assim, aqui eu trouxe dados só do início, que foram o primeiro 17 processos automatizados só que eles fizeram em 5 áreas impactadas. Hoje eles já estão dando conta, hoje eles têm 2 pessoas lá todo dia fazendo os seus próprios robôs, né? Mas aqui no início, então, eu trouxe os dados somente desses 17 processos para vocês verem o impacto que gerou. Pode passar isso. Então, eles tiveram, nesses 17 processos que foram feitos, eles tiveram uma economia de 77% de tempo, 94% de economia financeira e 252% de ganho de velocidade. Então, eles demoravam 818 horas para fazer esses 17 processos e o robô faz em 188. Então, para cada R$1 investido no robô, eles ganham 15. 22. Você lembra o tempo que demorou para vocês colocarem esses 17 robôs no ar? Ai, Adriano, eu não sei exatamente o tempo, mas não foi muito, foi rápida a implantação.
Porque eu acho, é legal falar isso, né? Porque o robô, cada um que vocês foram colocando no ar, esses 17, tipo, o primeiro fez já foi para o ambiente de operação. O ganho já é muito rápido, né? Então, se você fez isso em uma semana, duas... É que sempre tem um processo de amadurecimento, que a gente chama, tá? Tem até uma pergunta no chat que pediram ali se a automação é possível com processos exatamente como estão hoje ou exige uma adaptação. Os processos, eles podem ser feitos como fazem hoje, mas se alguma etapa do teu processo, a regra estiver na tua cabeça ou num papel, o robô não tem como acessar, concorda? Então, assim, às vezes é necessário uma adaptação, por quê? Porque a forma que você está fazendo hoje é muito manual, você está com um papel anotando na caneta, ou a regra que você quer que o robô faça uma coisa, mas qual é a regra? Eu sei que é assim, eu sei que a conta para lançar na contabilidade é essa, tá? Mas onde é que o robô vai acessar isso? Então, você tem que colocar essa regra em algum lugar. Então, às vezes, exige uma adaptação. E, às vezes, o robô elimina processos. Que hoje você faz manual, às vezes o robô, ele entra direto numa API, digamos, que você faria por tela, buscaria um relatório, importaria para um sistema, coisa assim. Então, lá na Cameira, eles tinham um processo, para vocês terem uma ideia, que uma pessoa ficava o mês inteiro fazendo, que era uma cotação, era um cadastro dos contratos de compra num sistema, dos grãos. Uma pessoa passava o mês inteiro fazendo, era um trabalho moroso, assim, entendeu? Então, uma pessoa humana, trabalhando 8 horas por dia, que todos os dias fazia só isso. O robô hoje, para fazer todo esse processo mensal, demora 2 a 3 dias no máximo. Entendeu? O ganho então, é absurdo. Assim, o ganho é absurdo. O que a gente mais demora de tempo? Às vezes, assim, falar de tempo, às vezes, num mês, tu coloca 20 processos, 30 processos. Mas o que acontece? Até que as pessoas se habituam a como o robô trabalha, a forma como elas nos passam, eu faço o processo assim. Aí tu vai desenvolvendo o robô e aí coloca ele funcionar e dá um erro. Daí ele vai ver, tá, é que aqui, antes dele fazer isso aqui, eu pego e olho essa informação ou eu clico aqui nesse lugar para ele gerar isso. Então, quando eu falo de amadurecimento do processo, é isso. Que às vezes as pessoas estão tão acostumadas a fazer um processo rápido e tá tão na cabeça de clicar para lá e para cá, que quando elas vão dizer para o desenvolvedor, olha, eu faço o processo assim, o passo a passo, esquece-me um passo. Então, às vezes, a demora na implantação de um processo acaba sendo isso só. Se o processo vem bem certinho desenhado, é muito rápido a implantação. Nós já fizemos um processo para um hospital aqui que o desenvolvedor demorou 3 horas para fazer, que foi uma alimentação de um ponto. Eles nunca conseguiam deixar atualizado o ponto, porque nesse hospital tem 6 entradas. Então, tem 6 lugares que os funcionários batem ponto. E no hospital é 24 horas por dia, então tem vários turnos. Então, para eles manter o ponto atualizado, a pessoa ficava uma semana e não conseguia nunca atualizar. Esse processo de atualização, o nosso desenvolvedor demorou 3 horas, colocou lá o processo e está até hoje funcionando. E traz informações em tempo real, entendeu? Então, são vários cases, assim. E a Cameira foi um caso, assim, que eles abraçaram a causa e colocaram 2 pessoas focadas nisso, e hoje eles já estão com muito mais processos. Esse foi o início de tudo, né? Só nesses 17 processos, em quantidade de horas, eles economizam hoje 167 mil no ano só em horas economizadas das pessoas, que essas pessoas com certeza estão fazendo outras atividades para eles faturarem mais, né? Então, e aqui já considerando investimento na tecnologia, né, Josi? E aí, importante, da pergunta que você fez, tipo, é possível automatizar tudo do jeito que é hoje? É possível. É recomendado? Não. Por quê? Normalmente, quando a gente vai fazer a robotização, faz o levantamento do processo ali, nós enxergamos alguns gaps e falhas do processo por vício das pessoas ali com o tempo que foi acumulando. Então, além da gente fazer a robotização, um passo antes, é nós deixarmos esse processo ajustado. Exatamente. É possível, sim, porém, é adequado ajustar para que o robô trabalhe em alto desempenho. E se tiver algum gap, alguma falha, alguma situação que não está bem definida, vamos aproveitar o momento para fazer isso e já melhorar o processo. E esse processo melhorado, sim, a gente fazer a robotização.
Teve até um caso, eu vou falar agora desse da Delta Frio, mas só para, eu lembrei de um caso, que nós fizemos um processo num cliente, e quando o processo que nós colocamos rodar no cliente, trouxe um monte de inconsistências. E aí o pessoal se apavorou, meu Deus, o que está acontecendo? Foram verificar, o robô estava fazendo certo e a pessoa fazia errado. Então, são casos que a gente... Por quê? Porque as pessoas estão ali fazendo, às vezes, não repassaram para ela de uma forma errada, aprendeu de uma forma errada, ou na cabeça dela aquele é a forma correta de fazer, e acaba que pode acontecer, né? Então, como você fala, o robô realmente ele não erra. A Delta Frio é um case... E tem muito vício de processo, né, Josi? Por isso que a empresa que está prestando o serviço para vocês tem que ser especializada também em processo, né? Para poder, na hora de fazer a robotização, só não trocar 6 por meia dúzia. Se tem uma oportunidade ali de você potencializar o processo, além de fazer o que a pessoa já fazia, é o momento. Porque depois você vai colocar isso numa regra de negócio dentro do robô que vai trabalhar em alto desempenho. Então é muito importante essa consultoria de processo para deixar adequado para depois sim fazer a parte de automação. Exatamente. A gente trabalha hoje com um especialista em processos justamente por isso. Nesse caso da Delta Frio, é uma empresa que fabrica equipamentos de refrigeração industrial, câmaras frias, salas de processo, túneis de congelamento. É aqui do Rio Grande do Sul, São Sebastião do Caí. Eles têm 60 colaboradores, 3 unidades, uma indústria e 2 lojas. E aqui o foco deles era uma eficiência operacional, e eles inclusive queriam reduzir, foram 5 áreas impactadas, mas eles tinham um departamento com uma determinada atividade que eles queriam eliminar, que queriam que o robô fizesse sozinho, né? Então, foi um case que começou pequeno, são 6 processos só que eu trouxe aqui, mas que teve um impacto bem legal. Pode passar o slide para mim mostrar. Nesses 6 processos, demorava 64 horas para as pessoas fazerem. O robô fez em 12, tá? 80% de economia no tempo. Então, para cada R$1 investido, a relação do custo-benefício são 127 vezes, né? Cada R$1 investido retorna 127. Economia financeira nesses 6 processos foi 6.985 e 420% de ganho em velocidade, ou seja, uma economia anual de 83 mil nesses somente 6 processos. Então, aqui a gente mostra que tu pode aplicar ele, que não tem o ideal é tu pegar processos que geram grandes impactos, né? Mas tu consegue colocar isso em empresas pequenas, médias e grandes, e que o impacto ele vai com certeza acontecer em todos os processos. Vou te dar um exemplo. Aproveitando o exemplo, Josi, tem um escritório de contabilidade de Ribeirão que trabalha conosco, eram 4 pessoas e eles nos procuraram para fazer automação. E foi possível, eles faziam um fechamento lá de mais de 400 empresas, isso tomava em torno de 20 dias de 2 funcionárias deles, e o robô assumiu essa função de fazer o fechamento de folha, que é o core do negócio, que de fato, contabilidade é o que mais faz, né? E isso libertou eles para poderem ter mais clientes. Hoje eles atendem mais de 800 empresas, ou seja, dobrou o valor do negócio porque deixou de fazer uma atividade ali que antes era um limitante, teria que contratar novas pessoas para poder atender novas empresas. Exatamente. Aqui estão chamando a atenção nossa, Adriano, do tempo. Com o tempo, então, se alguém que tiver alguma pergunta aí, quiser mandar... mas a apresentação está bem no fim, eu já vou abrir aqui para o pessoal mandar perguntas. Só um recado final mesmo, que a gente acredita que o futuro não é sobre substituir humanos, mas sim sobre libertar o potencial humano. A tecnologia só faz sentido se ela estiver a serviço das pessoas, e é para isso que a gente trabalha, para fazer com que a tecnologia se potencialize junto com as pessoas e isso se torne um ambiente híbrido e natural para todo mundo. Por isso que a questão cultural é tão importante quanto o uso da tecnologia. O pensamento que eu gostaria de deixar para vocês aqui é: se vocês imaginam a empresa de vocês, tanto no presente quanto no futuro, que não trabalhe com hiperautomação, com inteligência artificial, se alguém ainda tem alguma dúvida, que a humanidade convergiu para isso e que é para lá que todo mundo vai. Então, reflitam sobre isso, né? Qual é o momento de vocês começarem com um projeto de hiperautomação? Agora, porque é natural que todas as empresas vão trabalhar com isso. Então, se é algo inevitável, comece antes, porque o quanto antes você começar,
mais na frente do mercado você vai estar e mais benefício você vai conseguir usufruir antes que as outras pessoas também façam. Exatamente. E eu sempre falo também que é importante saber exatamente o que a empresa quer fazer. Tem muitos projetos, lembra lá em São Paulo, no evento lá do DRPA-IA, que 40%, tem uma estatística que 40% dos projetos de inteligência artificial vão fracassar nos próximos 2 anos, porque tem muita gente que está, eu preciso implantar inteligência artificial, preciso botar, mas não sabe o caminho, e daí quer botar qualquer coisa. Então, acho que é importante ter uma consultoria, conversar com a gente para entender exatamente como as plataformas elas podem resolver realmente os problemas e as dores, e não ficar tirando para tudo que é lado sem um objetivo, né? Então, quem não sabe para onde vai, pode ir para qualquer lugar e não chegar a lugar nenhum, né? Então, perfeito. É importante isso. Só deixar nosso contato aqui, já vou abrir para as perguntas ali. Eu vi que a Jéssica mandou aqui para a gente que nós comentamos que o RPA não exige APIs para automatizar processos, realmente não exige, mas é possível utilizar, tá, Jéssica? Uhum. E um usuário comum sem conhecimento técnico consegue operar? Consegue, porque nós fizemos o Robert para qualquer usuário. Eu brinco muito que ele é no code, mas não é no lógica. Se você entender a lógica do seu processo, se você sabe ali o passo a passo, você vai conseguir, com comando simples, sim, fazer a automação do seu processo, você mesmo, sem ter um grande conhecimento aí de programação. Uma outra pergunta aqui que o Lucas fez, se é possível exatamente isso aí, a gente já respondeu. Estamos à disposição de vocês aí para novas perguntas, o tempo está bem em cima, mas a gente ainda tem aí 4 minutinhos para conversar e tirar as dúvidas de vocês. Exatamente. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, Mas, assim, eu sempre digo que a chave do sucesso da implantação de uma automação robótica do processo é entender o seu processo de negócio, entendeu? Não dá para, assim, a pessoa que tem a lógica do processo, que entende como funciona, vai conseguir fazer. E falando também em termos de serviço, nós somos uma empresa que a gente vai até o cliente, entende o processo, entende a dor, e muitas vezes o cliente nem sabe que alternativa tem para resolver aquela dor, né? Então, a gente estuda o processo, conversa com as pessoas, vê como é que faz e propõe alternativas, né? Hoje nós temos aqui na nossa empresa BPM, trabalhando junto com o SM, com inteligência artificial, com robô, nós temos atividades de um BPM, de um workflow, né? Que chega num determinado ponto, uma tarefa quem faz é o robô. Por exemplo, certidões negativas que tem que estar sempre atualizadas numa empresa que participa de licitação. Hoje, o BPM, automaticamente, o SM monitora o prazo de vencimento de uma certidão, o BPM abre um fluxo para atualizar a certidão, cai uma tarefa para o robô entra no site, tira a nova certidão e salva dentro do SM e encerra o processo, ou seja, não tem envolvimento humano. É tudo automação, hiperautomação. Então, o importante é entender essas dores e encontrar caminhos para resolver. E não tem limitação, né, Josi? Você falando desse case aí, eu lembrei muito do que a gente faz no GovBR, é muito parecido. Então, nós temos lá... quando você viaja para fora do país, você pode fazer emissão de um certificado que você pode ser atendido pelo SUS nos países conveniados ao Brasil. Então, Itália, Portugal, Cabo Verde, tem 10 países aí que são conveniados. Foi feito através da Lecom, uma plataforma de BPM, o formulário online. E aí saiu de 500 solicitações mês para mais de 30 mil mês. O que aconteceu? Deu um gargalo muito grande na parte de serviço, das pessoas que ficavam avaliando se a pessoa tinha possibilidade de emitir o certificado ou não. Porque tem uma série de regras ali que a pessoa tem que estar cumprindo para poder... tem que estar com tudo em dia, basicamente é isso, né? Tem que estar com tudo em dia. Aí demorava 4 dias para fazer 500 solicitações, imagina 30 mil. Nós implementamos um robô que faz só com a leitura da foto do passaporte todas essas regras e informações e devolve em 12 segundos se a pessoa pode obter o certificado ou não, inclusive já manda o certificado via PDF para a pessoa. 12 segundos, então a gente saiu de 4 dias para 12 segundos.
Tem uma tem uma pergunta interessante que eu queria responder com um case que a gente fez. Qual a grande diferença entre usar IA e RPA no dia a dia das operações? Nós pegamos um case, inclusive da Camera, esse que eu falei. Eles têm muita distribuição de grãos, né? Então, eles têm nota fiscal, conhecimento de transporte e eles precisam comprovante de entrega da mercadoria quando o caminhão leva, né? Então, eles contratam transportadoras para fazer isso, em muitos casos. Aí, o que acontecia? Eles nos chamaram para digitalizar aquele monte de nota fiscal, conhecimento de transporte e o comprovante do recebimento da mercadoria. Porque quando eles tinham que comprovar para uma empresa que eles entregaram, eles tinham que buscar naquele monte de papéis. O que a gente fez? A gente fez uma hiperautomação, tá? Que usou inteligência artificial e RPA. Nós botamos um scanner, porque é tudo um documento físico. Eles colocam todos os documentos no scanner. O scanner é um scanner específico que joga para uma pasta. O robô monitora, o RPA monitora essa pasta, manda para um software de OCR que vai ler esses documentos e extrair as informações. Aí ele manda para a inteligência artificial para ela selecionar só as informações necessárias, entendeu? E aí o robô pega, salva esses documentos dentro de um software de ECM, armazena os documentos no software de gestão eletrônica de documentos, com os indexadores já que a inteligência artificial trouxe. Por exemplo, nota fiscal número tal, destinatário tal, razão social tal. Então, nesse software, o financeiro lá, se quiser conferir se fecha a fatura que a transportadora mandou com a quantidade de conhecimento de transporte, eles vão lá nesse software, só com o número ou o destinatário, enfim, o nome, eles conseguem encontrar todos esses documentos de uma forma rápida. Então, isso é um exemplo de que, entendendo o processo, tem à disposição o RPA, é aquele assistente digital que vai fazer todo esse comando. A inteligência artificial vem para ajudar, né? E ainda tem o OCR, enfim, para fazer todo esse trabalho. Então, é um ganho enorme, né, Adriano? Tentando ser menos técnico, as duas tecnologias são 100% complementares. Tá? Então, o RPA ele trabalha em conjunto com a inteligência artificial. Né? Dentro da própria Robert, tem vários recursos, igual o OCR, que você comentou, que é reconhecimento de imagem, que nós podemos utilizar o recurso de reconhecimento de imagem com IA para casos mais críticos. Por exemplo, tem vários tipos de contratos, mas eu quero obter sempre as mesmas informações. Uso um OCR com inteligência artificial. Isso também já está dentro da nossa plataforma, tá? Então, lá dentro, além dos recursos convencionais de RPA, existem muitos outros já com a IA embarcada para que vocês possam fazer absolutamente tudo em qualquer processo. Acho que do tempo aqui, a gente já passou até um pouquinho. Agradecer a todo mundo que esteve conosco aí por 1 hora. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos à disposição, procurem a gente aí nas redes sociais, no nosso site, né? É importante vocês curtirem o nosso canal também, acompanhar o que a gente anda fazendo. E, novamente, muito obrigado, Josi. Obrigado pela sua participação, por essa parceria com a Ricopel aí, que vem crescendo cada vez mais, né? E no Sul aí a gente já é um dos principais players, com certeza, de automação, graças a essa extensão aí que a gente teve na parceria com vocês. Legal. Queria agradecer também a participação de todo mundo. E obrigado, Adriano. Vamos fazer mais desses, esclarecer mais. Aí a gente está à disposição também aí do pessoal que queira conhecer um pouquinho mais, pode nos chamar para a gente fazer uma apresentação, nós vamos presencial, a gente pode fazer online, para vocês entenderem um pouquinho mais a plataforma, com certeza não vão se arrepender, os resultados realmente são incríveis. Obrigado, Adriano, mais uma vez. Valeu, gente, obrigado. Tamo junto. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau.